Amém, glória a Deus. Quero saudar todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Você que está aí na sua casa, nós estamos muito alegres para nós, mais um Arena Jovem, transmitindo aqui pela internet. Mas em nome do Senhor Jesus, quem sabe esse seja o último, né? O próximo seja aí presencial para a glória do Senhor Jesus. Então, quero te convidar a ficar de pé, né? Nós queremos interagir com você aí na sua casa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E já quero também te convidar a abrir a palavra do Senhor lá em Provérbios, no capítulo 23, a partir do versículo 7. O nosso tema é sobre vida. Este ano todo nós estamos falando sobre vida. E nós vamos estar aqui encerrando uma série de pregação sobre revelação gera identidade. E hoje nós vamos estar finalizando. Então você que está aí em casa e você é a primeira vez que você está conosco, então você acesse o nosso canal lá, e aí você vai poder, no nome poderoso do Senhor Jesus, acompanhar a ministração 1, a ministração 2 e finalizando com essa ministração 3, né? Então Deus tem ministrado muito sobre o nosso coração nessa questão de identidade, de revelação gera identidade, para que nós possamos viver a vida de Jesus, para que nós possamos viver a nossa vida em abundante, a plenitude que Deus tem para nós. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé aí? Amém? Enquanto os nossos amados irmãos trazem aqui, pode vir. Amém? Vamos ver quem está em casa aí. Você que está na sua casa aí, já que você está de pé, fica de pé, expira, dá um suspiro bem profundo, né? Expira, solta. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Sei que o Pedro tem sido uma bênção, não só o Pedro, mas toda a juventude batista tem sido uma bênção. Mas quero, mais uma vez, orar com você em cima deste tema de vida e vida com abundância. Quero te convidar a fechar os teus olhos mais uma vez e orar. Fica sobre os seus pés, se você puder. Mais uma vez, Senhor, nós somos gratos, ó Deus, pela essa rica oportunidade. Ó Deus, mesmo através, Senhor, da internet, ó Deus, mas a Tua palavra nos diz: onde estiverem 2 ou 3 ou mais reunidos, ali o Senhor está. E nós estamos como a igreja do Senhor, conectados, Senhor, ó Deus, como igreja nos nossos lares, nas nossas casas, ó Pai amado. E elevamos agora o nosso coração diante do Senhor, Pai amado. E te pedimos, Senhor, que através do Teu Santo Espírito nós possamos assumir, Senhor, a nossa identidade em Ti, Senhor. Que nós possamos, ó Pai, ó Deus, assumir o propósito pela qual cada um de nós fomos criados, ó Deus, para louvor e glória do Teu santo e poderoso nome, Senhor amado. Ó Deus, que as escamas dos nossos olhos possam cair, Senhor amado. E que nós possamos, ó Pai, viver essa vida, e essa vida com abundância, Senhor, que o Senhor preparou para nós, já desde os tempos da eternidade, ó Pai amado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, em nome do Senhor Jesus, que vidas sejam destravadas, propósitos de vida sejam destravados, ó Pai. E ó Deus, e que o Teu rio de vida possa fluir do nosso interior, ó Pai amado. E possa fluir, ó Pai, ó Deus, os rios de vida, ó Deus, ele possa fluir do nosso interior, e ó Deus, levando vida, Senhor, aonde não há vida, levando restauração aonde não há restauração, levando propósito aonde não há propósitos, ó Deus amado. Por isso, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a partir de hoje, Pai, muitas vidas possam ser destravadas, ó Pai, e nós possamos verdadeiramente viver o novo de Deus na nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, irmã? Amém, amados irmãos. Vocês abriram a palavra do Senhor aí em Provérbios, no capítulo 23, a partir do versículo 7, nós vamos... Deixa a sua Bíblia aberta aí, amém? Nós também, eu já vou te convidar para que você deixe anotado aí, Salmos 139,
versículo 14 ao 14, do versículo 14 ao 16. E você deixa aí também anotado, Gênesis 1, do 26 ao 28. Nós vamos estar falando sobre isso. Nos arenas passados, a nossa mensagem é revelação, gera identidade. E eu não sei quanto a vocês, né? Você que já tem acompanhado as nossas ministrações, eu não sei se você já caiu para dentro daquilo que Deus tem te chamado. Se você parou apenas, não só ouviu essas séries de ministrações, mas como também parou para meditar e colocar ela em prática. Nós precisamos entender uma coisa muito séria. Eu e você precisamos entender, acima de tudo, o que é eternidade. Precisamos entender o que é Kairos, entender o que é céus. Por quê? Porque conhecer sobre eternidade, sobre Kairos, sobre céus. Porque sem conhecer e sem entender, nós vamos viver somente no Cronos. E por vivermos no Cronos, nós vamos estar vivendo desassociado na distorção do tempo. O que é Cronos? Cronos é o nosso tempo aqui na Terra. O nosso tempo aqui de vida, né, que tem começo, meio e fim. Mas o Kairos é o tempo de Deus na nossa vida. E se nós não entendermos o Kairos de Deus, nós vamos viver no Cronos e vamos viver distorcido da nossa realidade. Nós precisamos entender o que é eternidade. Por quê? Porque a palavra do Senhor, lá em Salmo 139, diz assim, olha só que maravilhoso diz a palavra do Senhor. Deixa aí marcado Provérbios 23, versículo 7, mas vou ler Salmo 139, versículo 14 ao 16. Eu te louvo, Senhor, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, e disso eu tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti em secreto quando fui formado, e entretenecido como as profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro da vida, antes que qualquer um deles possam existir. Olha só que interessante. Aqui nós estamos vendo a eternidade e o Kairos de Deus, não o Cronos. Porque no Cronos eu nasci em 1976. Mas, segundo a palavra do Senhor, os olhos do Senhor me viram o meu embrião, todos os dias estão determinados, estão escritos no livro da eternidade, antes que qualquer um deles possa existir. Então, se você não entender o que é eternidade, se você não entender o que é Kairos, se você não entender o que é céus, você vai viver uma vida frustrada apenas olhando no Cronos, no nosso tempo. Então, nas ministrações passadas, eu quero que você anote aí na sua casa, né? Quero que você anote aí a seguinte frase: todas as vezes que você abrir mão da sua identidade e do seu propósito, você será infeliz. Por quê? Deus escreveu os nossos dias e determinou os nossos dias antes que nós nascêssemos. Antes que houvesse qualquer um deles, o Senhor já escreveu sobre nós. Então, nós temos que ir aonde? Cair em Deus para buscar o que está escrito na eternidade sobre nós. Muito profundo isso. Nós vimos também no Arena passado que você só vai descobrir quem você é quando você tiver a revelação de quem Ele é, de quem Cristo é. Você só vai descobrir quem você é quando você tiver a revelação de quem Cristo é. Anotou essa aí, anota outra. O objetivo das trevas é que você nunca descubra a sua identidade em Deus. Amém? Dentro disso, nós precisamos entender que Deus é Pai. E por Deus ser Pai, Ele criou filhos com identidades e propósitos únicos. Você que está aí na sua casa, você precisa entender que Deus, Ele é Pai. Se você não entender Deus como Pai, você vai achar que Deus, Ele é um fabricante. Por que um fabricante? Porque o fabricante é que cria
que cria peças em séries, iguais, umas às outras. Mas Deus, Ele é Pai, Ele não é um fabricante. Deus, como Pai, Ele fez cada um de vocês, cada um de nós, com a nossa própria identidade, com o nosso próprio propósito. Nunca seremos iguais a ninguém. Então isso é muito importante. Você está vivendo, uma pergunta que você está aí na sua casa, você está vivendo aquilo para qual propósito você nasceu? Você tem vivido? Você está vivendo para o propósito que você nasceu? Outra pergunta, você está cumprindo o propósito ou o projeto de Deus na sua vida, o propósito que Ele te chamou para fazer? Se Deus falar a sua identidade, o propósito para que qual você nasceu, será que você vai acreditar? Porque a palavra do Senhor, nós lemos lá em Salmos, que o nosso propósito, lá em Salmo 139, 14 ao 16, que os nossos dias, eles estão escritos, antes de nós nascermos. Então, Deus já escreveu acerca de mim, acerca de você, acerca de cada um de nós. Deus já escreveu sobre nós. E isso nos leva a entender que no Cronos, eu sou o Cleiton, mas se eu olhar para a eternidade, eu não sou o Cleiton, mas eu sou o que Deus escreveu sobre mim na eternidade. Então Ele não vai olhar para mim. E sabe o que é o mais maravilhoso? Eu posso falhar aqui, muitas vezes. E nós, quando falhamos, seremos lembrados pelas nossas falhas. Mas quando Deus olha para mim, olha para você, na eternidade, Ele não está olhando para as nossas falhas. Ele está olhando para aquilo que Ele escreveu, quem nós seríamos. Rapaz, presta atenção aí, senão você vai perder, você vai ficar, o que esse cara está falando aí? Eu vou ficar, você vai ficar confuso. Então, amados, será que se Deus mostrar para você o que Ele escreveu sobre você, o que Ele diz quem você é, será que você vai acreditar? Será? Porque o Senhor tinha um encontro com Adão todos os dias, e o Senhor dizia para Adão: você é minha imagem e semelhança. E mesmo assim Adão não acreditou, quis ser mais. Então, a outra pergunta que eu quero te fazer é: o que Deus falou, quem você é? Já parou para pensar nisso? Você já buscou em Deus o que Ele disse quem você é? Você já fez isso? Porque muitas vezes a gente pergunta: quem você acha que eu sou? Ou o que as pessoas dizem que eu sou? Ou estão falando isso de você por aí, né? Então, olha só o que o Senhor disse quem nós somos. Quero te convidar a abrir lá em Gênesis, capítulo 1, a partir do versículo 26. Olha só o que o Senhor diz sobre mim e sobre você. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Criou Deus, pois, o homem a sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhe disse: sejam fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, que se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores que há fruto deem semente, e isso vos será para mantimento. Se liga aí no versículo 30. E todos os animais da terra, e todas as aves dos céus, e todos os répteis da terra, em tudo que há fôlego, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. E viu Deus tudo quanto fizera, e era bom. E houve manhã,
Houve tarde, manhã e o sexto dia. Algo que Deus fala para mim, para você aqui, é que Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Então nós somos, o que Deus fala sobre você, o que Deus fala sobre mim, que eu e você somos a imagem e semelhança de Deus e fomos criados, homem e mulher, Deus os criou a sua imagem e semelhança. E não somente isso, Deus deu uma ordem para que o homem que foi criado no sexto dia pudesse dominar sobre a terra, pudesse dominar sobre os répteis, sobre os animais, sobre as aves dos céus, sobre os peixes das águas, dominar sobre as sementes, ou em outras palavras, Deus criou o homem para governar a terra, para exercer domínio sobre a terra. Então, o Senhor, Ele nos conhece antes da fundação do mundo. E isso é muito importante. E eu quero que você deixe aí Gênesis 1, 26 marcado, porque agora nós vamos lá de volta para Provérbios 23, versículo 7. Dentro disso eu quero te perguntar: como é que você se vê? Qual é a imagem que você tem de você? Como você se vê? Sabe por quê? Como eu vejo é a visão que eu tenho de mim, ou a visão que as pessoas têm sobre mim. E olha só que interessante, Provérbios 23, versículo 7, diz assim: porque como imagina em sua alma o homem, assim ele é. Olha o que diz Provérbios: assim como o homem imagina em sua alma. Outras traduções falam assim como o homem suspira em sua alma, assim ele é. Isso nos faz entender que a imagem que eu tenho de mim, dentro de mim, é a imagem que vai ser refletida fora de mim. Lembra lá da pregação do Arena passado? A mulher, ela perdeu o quê? A sua dracma. Ela perdeu a dracma. Aonde que essa mulher perdeu? Ela perdeu essa dracma dentro de casa. A mulher perdeu a dracma dentro dela. E o que acontece? Eu não vou perder nada aqui fora sem primeiro ter perdido aqui dentro. E eu não vou ganhar nada aqui dentro se eu não vou ganhar nada aqui fora se eu não ganhar aqui dentro primeiro. E a pergunta é: como é que você se vê? Como é que você se sente dentro de você? Quando você está com o seu quarto fechado, quando está você sozinho, quais são os pensamentos que predominam sobre você? O que você imagina sobre você? Por quê? Porque assim como você suspira na sua alma, é como você vai ser. Então não adianta o próprio Deus chegar para você e falar: olha, você é minha imagem e semelhança, se dentro de você se acha um patinho feio. E quando você entende que você tem que ver, não como seus olhos se veem, mas ver como os olhos de Deus sobre você. Você que está aí na sua casa, vou te fazer uma pergunta: quem aí se acha feio? Honestamente, você que está no chat aí, fala assim, se tiver coragem aí. Eu tô com o pessoal aqui. Mas quem aqui se acha feio? Se você pudesse mudar alguma coisa em você, você gostaria de mudar? Sim ou não? Deixa eu te falar uma coisa. A imagem que você tem de você, ela é muito importante, porque se ela for desassociada da imagem que Deus tem de você, você será infeliz. E isso é muito sério. Por quê? Porque a palavra do Senhor, em Gênesis 1, 26, diz que nós somos a sua imagem e semelhança. E deixa eu te perguntar, Deus cria algo feio? O que você acha? Se eu sou a imagem e semelhança de Deus, e eu olho para a pessoa e falo que ela é feia, o que eu estou pecando? Porque eu estou dizendo que Deus criou foi feio.
Mas a palavra do Senhor fala que quando Deus fez o homem e a mulher, todas as coisas Deus disse assim, e foi bom, e era bom. Mas quando Deus fez eu e você, a sua imagem e semelhança, Ele não disse, foi bom. Ele disse, é muito bom. Então, que eu e você precisamos entender que quando eu me acho feio, é porque eu estou desassociado da minha imagem, daquele que me criou. E aí, você fala, mas para aquela pessoa eu sou feia. Aquela pessoa me olha com um olhar feio. É porque o olhar dessa pessoa também está desassociado da imagem de Deus. Porque Deus nos criou pleno, belos, para a glória do Senhor Jesus. Então, se Deus nos fez a sua imagem e semelhança, então, o que é ser feio? Quantos jovens estão sofrendo porque eles querem mudar algo neles? Porque eles se acham feios, porque foram machucados na sua identidade, porque foram roubados no seu propósito. E é por isso que eles se sentem feios. Por isso que eles querem ser aceitos por todos, fazem de tudo para ser aceito, sendo que o próprio Criador já nos aceitou quem nós somos. Não na nossa realidade, mas na realidade dele, porque na realidade dele, nós não somos quem somos aqui. Na realidade dele, nós somos filhos eternos do Senhor. E olha só, por que isso é muito importante você entender, assim como o homem é, assim como a alma do homem suspira ser, assim ele será. Quando nós fomos lá para a escola, contaram uma mentira muito grande para mim e para você. E nós acreditamos muito nesta mentira. Quando nós estávamos lá estudando ciência, falaram do reino animais, sim ou não? Sim ou não? Sim, vocês que estão aqui, né? Interage comigo aqui, porque a internet aqui está com delay. Então, olha só, lá no reino animal, o que é que nós temos de animais? Nós temos animais racionais e os animais irracionais. Sim ou não? Sim. Então deixa eu te falar uma coisa. Se eu perguntar, que tipo de animal que você é? Você vai responder o quê? Você é um animal racional ou irracional? O que você vai responder? Racional, né? Mas deixa eu te falar uma coisa. Isso porque nós estamos vivendo ainda como filhos de Deus. Nós temos vivido como animais e não como os filhos de Deus. E isso está lá na palavra de Deus. Eu acabei de ler Gênesis 21, 26 e eu vou ler de novo para você. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Criou, pois Deus o homem à sua imagem e semelhança os criou. O homem e a mulher os criou e Deus os abençoou. Olha só, Deus criou os animais para serem dominados. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Quando eu digo que eu sou um animal racional, ainda que eu declare que eu seja racional, animais foram feitos para serem dominados. Animais foram feitos para seguir instintos. Animais foram feitos para seguir as suas vontades, para não terem domínio sobre eles, mas para ser dominados. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. O homem não é um ser racional, não é um animal racional. O homem é a imagem e semelhança de Deus. E até hoje, com 44 anos, eu vivia como na identidade de animal. Porque se perguntava no reino animal, quem você é? Eu sou um animal racional. Mas a palavra de Deus não diz isso, porque os animais foram feitos para serem dominados. Os animais foram feitos para seguir instintos. Mas o homem criado à imagem e semelhança de Deus, foi feito para governar. Foi feito para dominar.
As pessoas que pensam, elas dominam seus impulsos, elas dominam sobre os seus pensamentos, elas dominam sobre o pecado. Deus nos fez, amados, para governar esta terra, e não para sermos dominados como os animais. A Bíblia, amados, deixa eu te falar algo. Eu até o Arena passado eu declarava que a Bíblia é um livro de regra, fé e prática. Mas você encontra a palavra regra na Bíblia? A Bíblia não é um livro de regra. A Bíblia é um livro de princípios, de fé e de prática. Deus nos fez para quê? Nos fez com princípios, não com regras. E todas as vezes, e nós como igreja, nós temos que ensinar princípios da palavra de Deus. E esse é um princípio que eu e você nesta noite precisamos entender. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E todas as vezes que você se declarar que você é um animal, você está dizendo: eu fui feito para ser dominado. Deus nos fez para governarmos sobre esta terra. O Senhor, Ele diz na sua palavra, que nós temos a imagem do Senhor. E isso tem que fazer a diferença dentro de nós. Quando Deus olhou para Abraão, eu descobri que Abraão é um homem muito covarde. Era um homem muito medroso. Quando você vai ler a Bíblia, você vai entender que Abraão era um homem muito medroso. Muito medroso, tinha medo. Tanto é que você vai ver que ele sai da sua parentela, e ele vai andar nas terras lá, e por várias vezes ele entrega até a mulher dele lá, com medo de ser morto. Não, diz que é minha irmã porque vão me matar. Então como é que Deus pode chamar um homem que é medroso para se tornar pai da fé? É porque Deus não estava olhando para a falha dele, estava olhando para aquilo que ele tinha escrito sobre Abraão. Deus não está olhando para as nossas falhas. Ainda que nós falhamos, Deus não vai lembrar das nossas falhas, Ele vai lembrar daquilo que Ele escreveu sobre quem nós seríamos. Então qual é a imagem que Deus tem de você? Você que está na sua casa aí, qual é a imagem que você tem de você? E aí quando Deus diz assim para Abraão, Ele fala assim: Abraão, sai do meio da tua parentela. E isso no hebraico quer dizer assim, lesh lehá. O que é lesh lehá? É saia para ti mesmo. Ou em outras palavras, pula para dentro de você. Então, quando Provérbios vai falar que o homem é aquilo que a alma dele suspira a ser, o que deve fazer? Você deve pular para dentro de você. O Senhor está falando assim, lesh lehá. Pedro, Kaique, cai para dentro de você, Kaique. Olha para dentro de você. E aí quando você cai para dentro de você, você vai entender quem você é. E aí eu quero te perguntar uma coisa: qual é o único caminho? Qual é o único caminho? Jesus, amém? Repete aí em casa, qual é o único caminho? Jesus. E Jesus resolveu morar aonde? Aonde? No coração. Então o Senhor está falando assim, lesh lehá, caia para dentro do único caminho, aonde eu estou. Dentro de você, dentro do nosso coração, porque todas as respostas que eu e você precisamos está dentro de nós, porque Ele colocou a eternidade dentro de nós, Ele colocou o Senhor Jesus dentro de nós. É por isso que Ele fala que aqueles que crêem nas suas palavras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então, aonde que nós precisamos encontrar Jesus? Dentro de nós. Aonde que eu vou encontrar a minha identidade? Dentro de nós. Por quê? Porque aonde que Jesus está morando? Dentro do nosso coração. É por isso que quando eu cair para dentro de mim, eu vou encontrar o que é aquilo que eu perdi. Sabe por quê? Tudo aquilo que Deus preparou na eternidade, com seus propósitos, todas as ferramentas que Ele nos fez para os nossos ministérios, para a nossa vida, Ele já fez aonde? Na eternidade. Então, aonde que eu tenho que acessar? Dentro de mim, porque tudo que eu preciso está aqui, aonde? Dentro de mim, não está aí fora. E a gente fica procurando o que é aí fora? Procurando aí fora. E quando o Senhor fala assim, fecha a porta do teu quarto,
Fala em secreto comigo, porque em secreto eu te apontarei o caminho. Por isso que ele fala: aquele que confia no Senhor jamais andarão confundidos ou enganados. Aprenda uma coisa: nós precisamos aprender a romper os nossos limites no nome poderoso do Senhor Jesus. Então, quando Deus ele nos chama para governar, e eu entendo que a imagem do Senhor, a imagem e semelhança de Deus, eu fui chamado para governar. Sabe o que vai acontecer? Eu paro de ser um animal. Eu não vou seguir mais os meus instintos. Eu não vou mais ceder à minha carne. Por quê? Porque o que acontece depois do pecado, a ordem se inverteu. É o corpo que tenta governar a alma, que tenta governar o espírito. Mas a ordem de Deus é o espírito que governa a alma, que governa o corpo. O animal, ele só segue o quê? O seu instinto, o seu corpo. Então, alguém que soube a sua identidade e venceu e governou é José. José, ele foi vendido pelos irmãos como escravo, mas ele como escravo vivia como livre. Ainda que José foi lançado na prisão, ainda ele preso, ele continuava livre, não vivia como prisioneiro. Ele governou de uma forma tão contundente, que mesmo na prisão, ele passou a governar sobre os sonhos das pessoas. Ele começou a governar, de modo que ele foi elevado como servo para a casa de Potifar. E mesmo na casa de Potifar, o que aconteceu? Quando a mulher de Potifar deu em cima dele, ele poderia ter falado: a carne é fraca. Mas ele governou suas emoções. O que ele fez? Não deixou se ceder pelos desejos da carne, fugiu, porque ele governou sobre as suas emoções. Foi preso novamente, depois disso foi levado a copeiro, e aí depois disso ele foi levado a governador do Egito. Porque quando você tem a sua identidade em Deus, independente das prisões, independente das injustiças, independente do pecado, das situações, você vai governar sobre elas, porque Deus deu uma ordem para mim e para você, para governar sobre as nossas emoções, governar sobre a nossa vida, sobre qualquer situação. Então, nós vamos ver o quê? Que o diabo, ele vai colocar dúvidas em mim e em você. O diabo, o tempo todo, ele vai colocar dúvidas. Será que você é isso mesmo? Será que Deus ama você mesmo? Será que é isso? Será que é aquilo? Porque o diabo, ele vai sempre ele vai sempre te tentar no corpo. E infelizmente, a maioria de nós, 90% de nós, quando somos tentados no corpo, caímos. Você que está assistindo na sua casa, caímos. Por quê? Porque ele vai nos tentar no corpo. E quando nós vencermos no corpo, Satanás, ele vai tentar aonde? Na nossa alma. E quando ele tentar na nossa alma, a alma, ela é quem governa as emoções. Anota aí, a alma se divide em 3 partes: mente, vontade e emoção. Das 3, quem que você acha que governa, vontade ou emoção? Nenhuma das duas, quem governa é a mente. Quem governa é a mente. A mente governa sobre as vontades, a mente governa sobre as emoções. Depois que ele tentar nas suas emoções e você não cair, ele vai tentar no seu espírito. Por quê? Porque quando ele tentar no seu espírito, ele vai tentar no seu relacionamento, no seu propósito, te tirar do seu relacionamento com Deus, ou tirar você do teu propósito. Olha só que interessante, quando Jesus ele é batizado por João, há uma voz que diz assim: tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Deus Pai estava falando para Jesus: você é meu filho amado, em quem a minha alma te compraz. E aí, o que acontece? Identidade. O Senhor, Deus ativou a identidade de Jesus: olha, você é meu filho amado, em quem a minha alma te compraz. E o que acontece? Quando Satanás vai tentar ao Senhor, ele vai tentar aonde? Aonde Deus fez afirmações daquilo que nós somos.
Ele fala: olha, se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em... Ele tentou Jesus aonde? No corpo, na fome. E o que acontece? Quando eu sou tentado no corpo, ele vai te tentar aonde? No seu ponto de fraqueza. Aprenda isso. Satanás, ele vai aonde você estiver vulnerável. Por quê? Jesus estava jejuando 40 dias. E é claro que Jesus estava com fome. Então ele foi aonde o quê? Olha, se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Testou aonde? Testou Jesus no corpo e aonde? Na sua identidade. E aí Satanás, não satisfeito, ele fala: olha, está escrito que se você se atirar daqui, aos seus anjos dará ordem para que guarde ao teu respeito. Então se atira, tentando Jesus aonde? Na alma. E aí, o Senhor, ele rebate aonde? Com a sua identidade, na palavra de Deus. Depois, ele vai aonde? Ele vai tentar Jesus no seu relacionamento com Deus, no seu espírito, que ele diz assim: olha, transladou Jesus e falou, ó, mostrou todos os reinos da terra e falou: ó, se você se ajoelhar e prostrar a mim e me adorar, eu te darei todos os reinos da terra. Aí o Senhor rebate, falando assim: ó, somente ao Senhor Deus prestará e darás culto. Porque se ele se prostrasse para Satanás, ele estaria fazendo o quê? Estragando o seu relacionamento com o Pai. Então Satanás, ele vai nos tentar de todas as maneiras. E eu quero que você repita comigo: o império das trevas fará de tudo para que você não reconheça a sua identidade. De que maneira que eu vivo para Deus? De que maneira eu posso viver essa vida plena no Senhor? É lembrando todos os dias de quem eu sou em Cristo Jesus. O Senhor diz na sua palavra que nós fomos feitos à sua imagem e semelhança. Eu não sei, a maioria das nossas neuras foram transmitidas na nossa criação. Foi porque alguém falou alguma coisa sobre nós e essa palavra guardou sobre nós. Por isso que a palavra do Senhor fala que ela é poderosa para desfazer nós e sofisma. O que é nós e sofisma? São mentiras que disseram ao nosso respeito. E hoje você ficou sabendo de um sofisma poderoso que caiu na tua vida. Você não é um animal racional. Você é a imagem e semelhança de Deus, chamado para governar, chamado para viver e reinar nesta terra. Você não é aquilo que dizem que você é. Você é o que Deus escreveu sobre você na eternidade. Lá todos os nossos dias estão escritos da nossa vida. Então, o que eu e você temos que fazer para viver esta vida plena no Senhor é cair para dentro da palavra de Deus. É cair no único caminho que é Jesus. É nos fecharmos. E é nesse momento que nós temos vivido tanto de pandemia, de medo, de insegurança. Setembro está chegando aí e muitos jovens vão voltar a falar das coisas de Setembro Amarelo. Nós vamos falar de vida. Nós vamos falar daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Então que hoje, no dia de hoje, eu e você possamos entender que Deus tem nos chamado para governar. Deus tem nos chamado para sermos a imagem e semelhança do Senhor. Deus tem nos chamado para nos fazer a diferença. Deus tem nos chamado para sermos a sua imagem e semelhança. Eu quero que você, no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo, feche os teus olhos. Aonde você estiver, no nome poderoso do Senhor Jesus, feche os teus olhos. Você que está aí na sua casa, feche os teus olhos. Assim como o homem assim como o homem anseia em sua alma, ou assim como o homem suspira em sua alma, assim ele é. O que é que você tem pensado sobre você? O que é que você pensa sobre você? Há uma canção do Senhor que diz assim:
Os teus pensamentos me definem. Esta é a minha realidade. Eu quero te dizer que a tua realidade, você não nasceu para sofrer. Você não nasceu, você não é um erro quando você nasceu. Talvez você fale, olha, meu pai falou que eu sou um erro. Meu pai falou que não era para eu ter nascido. Isso para ele. Porque para Deus, você já tinha nascido desde os tempos eternos. Você não nasceu para ser um erro. Você não nasceu para ser derrotado. Você não nasceu para ser infeliz. Você nasceu com um propósito. Você nasceu com uma identidade. No mundo nós temos muitas aflições, no mundo nós temos muitas lutas. E a maior das nossas lutas, deixa eu te falar, não é com o diabo. Não é com pessoas. Não é. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. É sim com principados e potestade. Mas mais do que isso, a nossa maior luta é com algo chamado eu. Sabe por quê? Porque assim como eu suspiro ou imagino ser na minha alma, assim eu serei. E se eu na minha alma acho que eu não vou ser feliz, que eu não nasci para casar, que eu não nasci para ser amado, porque tudo dá errado comigo, nada dá certo comigo. Enquanto você pensar e se imaginar assim, assim será a tua vida. Qual é a imagem que você tem de você? O que é que você pensa de você? Nos seus momentos de lutas, hein? Na hora que você está nervoso, hein? O que é que você diz? Ah, eu sou assim mesmo. Ah, eu não tenho jeito não. Ah, o meu filho não tem mais jeito. Ah, nada vai dar certo para mim. Em Provérbios diz que do fruto dos nossos lábios é o que nós vamos comer. Isso é muito poderoso. Então o que é que tem saído dos nossos lábios? O Senhor nos chamou para que o nosso espírito esteja alinhado com o Espírito de Deus. O Espírito de Deus governe sobre o meu espírito, e sobre o meu espírito governe sobre a minha alma, e sobre a minha alma eu governo sobre o meu corpo. É os céus governando a terra. É portas abrindo no céu para que abram na terra. O Senhor nos fez a sua imagem e semelhança. Então eu jamais posso olhar para alguém e dizer que aquela pessoa é feia. Porque tudo aquilo que Deus fez foi bom, mas quando Ele fez eu e você, Ele disse, é muito bom. Muitas vezes nós vamos lá para o nosso quarto, nós choramos, nós sentimos injustiçados, nós sentimos o zero à esquerda. Mas deixa eu te falar algo. Você sabia que perdedor não nasce? Sabia disso? Perdedores não nascem. O corpo humano, masculino, ele produz 50 mil espermatozoides por hora. Multiplica isso por 24 horas. Multiplica isso por 30 dias. Multiplica isso por 365 dias. Imagina uma vaga de emprego para mais de 3 bilhões e só tem uma vaga. Honestamente, nós concorreríamos a essa vaga? É só uma no meio de 3 bilhões. É só uma.
Mas nós estávamos lá. Na eternidade Deus já falava assim, ó, meu campeão vai nascer ali, ó. E na corrida da vida, todos que estão aqui, você que está na sua casa, cada um aqui, na corrida da vida, nós nascemos porque nos tornamos vencedores. Porque somente aquele que chegasse em primeiro é que tem o direito da vida. Então eu e você, ó, escuta isso, você é vencedor. O mendigo que está na rua, ele é vencedor, porque na corrida da vida ele nasceu. O que está na prisão, lá, pior bandido que é, ele é um vencedor. Mas a palavra do Senhor fala, o que pode nos separar do amor de Cristo? Será o perigo, será a fome, será a nudez, será a espada, será a tribulação, será anjos, será principados, será a morte. Pois em todas essas coisas nós somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Então é o seguinte, qualquer ser humano, ele já é vencedor. Mas aqueles que entregam sua vida ao Senhor Jesus Cristo, eles se tornam mais do que vencedores. E deixa eu te falar, não há situação que você não possa vencer. Não há depressão que você não possa vencer. Não há situação que você não possa vencer. Não há nada que possa deter você. Até a morte não pode te deter. Sabe por quê? Porque nem a morte poderá nos separar do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor diz na sua palavra, ainda que eu morra, o Senhor, através da sua palavra, nos poderá reviver. Então, eu quero te dizer que é melhor o fim do que o começo. Há algo de Deus muito melhor preparado do que o nosso começo. Porque o nosso fim será o nosso fim, sabe o que? Quando tiver o fim aqui no Cronos, começará na eternidade a nossa vida eterna com Deus. Então tudo que está aqui é passageiro. Então ative hoje a sua identidade em Cristo. Caia para dentro de você. Caia para dentro da palavra de Deus. Deixa Deus definir quem você é. Deixa a palavra de Deus definir quem você é. Eu sou, você é o que a Bíblia diz que nós somos. Eu tenho, você tem, nós temos aquilo que a Bíblia diz que nós temos. E Ele diz na sua palavra que nós somos filhos amados, únicos, feitos com propósitos e em identidade única. Ele nos fez para governar essa terra. Ele nos fez para governar sobre as situações. Ele nos fez para governar sobre os problemas. Ele nos fez pleno nele. E há uma mensagem de Deus para mim e para você: nós só poderemos ser pleno em Cristo Jesus. Ele é aquele que vai suprir cada uma das nossas necessidades. Muito obrigado, Senhor, nesta noite, Senhor, de vida. E que o Senhor, o Teu Espírito, ó Deus, visite cada um dos meus irmãos, cada uma das minhas irmãs, cada jovem, Senhor, cada família, ó Deus, que tem a sua identidade bagunçada, que tem o seu propósito de vida escondido, Senhor. Ó Deus, por muitos anos, mentiras foram lançadas sobre nós. Foi transferido para nós medo, foi transferido para nós inseguranças, foi transmitido para nós palavras, ó Pai, palavras, ó Deus, que nos feriram, que nos machucaram. Mas, Senhor, nós queremos hoje romper, Senhor, com tudo isso, sobre aqueles que nos feriram, sobre aqueles que nos magoaram, sobre aqueles que maldizeram sobre nós,
sobre aqueles, Senhor, ó Deus, que lançaram palavra de maldição sobre as nossas vidas, nós quebramos em Ti hoje, Senhor. Nós queremos quebrar essa cadeia de ensino que foi ensinado que nós somos animais racionais. Nos perdoa, Senhor, porque muitos de nós aqui falamos que nós somos animais racionais, e quando eu digo que eu sou animal racional, estou me rebaixando à imagem e semelhança do Senhor. Estou dizendo que eu fui criado para instintos. Mas a partir de hoje, a igreja do Senhor não é mais um animal racional, mas é a imagem e semelhança do Criador, chamado para governar. Você que está na sua casa, declara: eu sou a imagem e semelhança do Criador. Eu sou tua imagem e semelhança, ó Deus, e fui chamado para governar sobre esta terra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, eu te louvo, eu te adoro de todo o nosso coração, Senhor. Mas, Senhor, de nada vai adiantar, Senhor, se nós, ao sairmos daqui, voltarmos para a nossa casa e esquecermos de quem nós somos. Nós não podemos esquecer a imagem de quem nós refletimos. Nós temos que olhar no espelho e lembrarmos de quem nós somos. Nós temos que olhar para a palavra do Senhor e lembrar quem nós somos. Nós somos a imagem e semelhança do Senhor, criados com identidade e com um propósito. No nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Aleluia.